Pergunta de Keila Reis novamente. A Keila tá curiosa, Eita, hein? Keila, meu Deus, Essa hein? tá curiosa, hein? Como construir um relacionamento de intimidade com Deus, pastor Arthur? Uou, pergunta boa. Ó, eu quando Deus me trouxe para a igreja, em 2009, vou falar para você, Daniel, eu fiz para não errar mais de 200 jejuns. 200 jejuns. Para não errar, tá? Tô jogando por baixo. Então, assim, era a semana toda de jejum. Olha a responsabilidade que Deus estava me dando. Depois eu entrava, eu era magro que dava dó. Quem me conheceu lá atrás, se você for ver as fotos minhas, tem até vergonha. Jejum mesmo, jejuei muito, muito. E muita oração. Eu olho para Jesus, se ele era o Senhor, para ele ser o mundo, ele precisava de orar, ainda que não precisasse, né? Ele orava, ainda que ele não precisasse, porque nos nossos olhos humanos ele era o dono de tudo, né? Ele era o Filho de Deus. Mas ele deu um exemplo de oração. O crente só tem intimidade com Deus e você precisa ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus no tempo certo. Porque às vezes a pessoa sente e ouve o que Deus está falando, mas ele não quer dar crédito. Entendeu? Então, assim, para ter um relacionamento melhor com Deus, primeiro é oração. Depois, jejum. Então, juntando jejum com oração, dá uma coisa muito boa. Combinação para ter E uma melhor outra intimidade. também, deixa eu te falar uma coisa. Frequentar os cultos, né? Estar um culto, porque às vezes as pessoas querem ser crente de Cristo em casa. A pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas, depois da pandemia, a gente achava que os cultos ia ser aquele culto que as pessoas iam ir para a igreja com o maior prazer, mas nada. As pessoas ficaram acomodadas, querendo ficar em casa e achando que ser crente em casa vai dar resultado algum. Vai não. A palavra diz que os caminhos do Senhor estão no santuário. É lá que Deus vai te responder. Você tem que ter o sacrifício para ir na igreja assim. Então, frequentar culto, oração e jejum. Eu até ia colocar isso na mesa também, pastor. A presença na internet ela é muito importante, mas ela não pode ser o ponto determinante da pessoa para poder congregar, né? Tem gente que tá congregando em casa só vendo live, De pastor. maneira nenhuma, né? E será que só vê live mesmo? Porque ela está mais tempo ali na rede social, né? Na Netflix, no YouTube, do que assistindo culto, porque você é atraído por aquilo ali. Entendeu? Então, assim, o crente tem que estar na igreja. Todo crente ele tem que estar na casa de Deus. Porque ali é o alimento espiritual. E olha só, vamos e convenhamos. Você está na igreja 1 hora e meia, 2 horas no máximo por dia. Né? E a gente tem 24 horas do dia. Então, aquelas 2 horas ali, vamos dizer, no tempo maior, é o dízimo da sua gratidão a Deus. Você tem 24 horas, você não está nem dando o dízimo completo. Se fosse para dar o dízimo, tinha que ser 2 horas e 40. Não, se nós falarmos desse jeito, né, pastor? Reclama até que o culto acabou um pouquinho mais tarde. Aí já chega no culto olhando pro relógio, chega já no final do culto, mas olhando pro relógio. Vai acabar não, mas perde horas e horas na internet, perde horas e horas no evento, Pra de qualquer assistir coisa. o filme do Batman, ela assiste. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem que ter uma intimidade com Deus. E todo crente, todo jovem tem que ter esse processo. Tem que ter a renúncia, né? Sim, Porque sem Deus nós não somos nada. exatamente.